Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical online. E agora estamos tratando de uma nova série que começamos domingo passado, que é sobre a ética cristã à luz daquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha vai ser uma espécie de um código de ética da qual deve viver todo aquele que quer pertencer ao reino de Deus ou que foi chamado por Jesus Cristo para essa fé, a fé nele. E foi só uma introdução domingo passado e agora nós vamos já entrar diretamente no texto. Então convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo Mateus capítulo 5. Nós vamos abordar esses primeiros versículos hoje e vamos ter ali um panorama muito bom sobre a questão das bem-aventuranças. Na minha versão, que é a Nova Almeida atualizada, diz assim, a partir do versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Vamos agora pedir a graça do Espírito Santo para que ele nos ilumine a mente, o coração, e toda essa aula seja conduzida por ele, que é o grande mestre, foi ele que inspirou as Sagradas Escrituras. Ninguém melhor do que ele para também nos ensinar. Amém? Oremos. Pai amado e querido, quero te louvar e engrandecer, Senhor, a tua bondade para conosco, em nos dar a oportunidade de abrirmos a Bíblia e estudarmos. E que essas oportunidades venham somadas, Senhor, à luz do Espírito Santo. E ele iluminando, Senhor, nossos corações, possamos, ó Deus, ver as tuas verdades, ser edificados por elas, Senhor, e assim realmente nos alimentar também da palavra de tal forma que venhamos, ó Deus, a viver a vida que tu espera de nós. É em nome de Jesus que eu peço, Senhor, a condução do Espírito para esse estudo e assim todos venhamos a aprender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Jesus começa esse sermão, ele começa, o texto, vai começando a descrever principalmente a questão de que multidões estavam ao redor de Jesus. Quando a gente vai percebendo essa questão das multidões ao redor ali de Jesus Cristo, registrada nos evangelhos, a gente logo vem à memória da gente aquilo que Jesus vai dizer, que Jesus, ele, ao ver as multidões, está lá no capítulo 9, versículo 36, ele se compadece dessas multidões, porque ele vê aflição no coração das pessoas, vê que elas estão exaustas e como ovelhas que não têm pastor. E Jesus se apresenta como o bom pastor, como ele mesmo diz lá, registrado por João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, o fato de que as multidões estavam atrás de Jesus é porque essas multidões elas estavam carentes de um pastor, carente de alguém que cuidasse, carente de alguém que ensinasse. As autoridades judaicas não estavam fazendo esse trabalho. Como diz lá em Ezequiel, capítulo 34, onde o Senhor diz, eis que estou contra os pastores de Israel. Aquela referência a pastores de Israel é uma referência à liderança de Israel, tanto os sacerdotes como o rei. Os sacerdotes e o rei estavam voltados para si mesmo, para seus próprios interesses. Eles não cuidavam do povo. Quer ver depois, você leia Ezequiel 34, você vai perceber muito bem essa crítica de Deus
a essa liderança que apacenta somente a si mesmo e não apacenta o povo, não cuida da ferida, não alimenta as que estão com fome, não fazem nada por elas. Quando Jesus vem, a situação se encontra do mesmo jeito. O sacerdócio está totalmente corrompido, a ponto de Jesus dizer que o templo se tornou uma casa de ladrões e salteadores. Era um sacerdócio que estava voltado para si mesmo, em explorar o povo com seus dízimos, com as suas ofertas, com as vendas ali e negociações com os cambistas, como tinha no templo. E o povo ficava realmente sem nenhum auxílio, sem nenhum pastoreio, sem nenhum cuidado dessa liderança. Jesus se apresenta como esse que vem para abençoar, para ajudar, consolar, confortar e cuidar dessas multidões. Então, se ele olha, se compadece porque elas são ovelhas que não têm pastor, ele se apresenta como um bom pastor. E aí, nesse mesmo texto de João 10, ele diz assim que as ovelhas me conhecem, quando elas ouvem a minha voz, elas vêm e me seguem. Então, no Sermão do Monte, Jesus ele eleva a sua voz e as ovelhas vão atrás dele, se sentam para ouvir e serem pastoreadas pelo seu ensino. Porque, como ele mesmo diz lá em Mateus 11, o meu ensino é suave, o meu fardo é leve, venham a mim porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Né? Eu não estou citando o texto na sua ordem correta, mas ali traz toda essa realidade de Jesus que convida essas ovelhas cansadas, exaustas, para descansar e encontrarem alívio nele. E isso era a função de um pastor para com as ovelhas. Então é assim que começa esse Sermão do Monte. Essas multidões indo atrás de Jesus e vivendo nele, encontrando nele o pastor, o pastoreio, o cuidado. E o cuidado através do ensino, porque essa é a forma de se pastorear o povo de Deus. E aí você vai começando a ter agora um ensino de Jesus bem diferenciado, um conhecimento novo. E eu acho que esse conhecimento que Jesus está trazendo agora com as bem-aventuranças, inclusive ele é novo e estranho até para nós da nossa época. Porque a nossa época é uma época que prima muito pelo sucesso, a nossa época prima muito por as pessoas, ao buscar fama, ser melhor do que os outros, a ter características exaltadas. Nós, por exemplo, nesse momento em que nós estamos dando esse estudo, está ocorrendo as Olimpíadas. E só vence as Olimpíadas quem é grande, quem faz grandes feitos, que se supera e faz ações sobre-humanas até para vencer ali todos os adversários naquelas competições. E o Sermão do Monte vai um pouco na contramão daquilo que o mundo prega, daquilo que as pessoas acham que é correto, como devem ser as coisas. Então nós vamos ter um entendimento aqui bem diferente daquilo que vai na contramão do mundo e uma espécie de contracultura também. Mas antes eu quero só esclarecer uma coisa sobre a expressão bem-aventurados. Muitas Bíblias trazem essa tradução dos bem-aventurados, outras trazem felizes. A palavra no original grego quer dizer Macários. Macários, ele tem sim esse sentido de bem-aventurança, de felicidade, só que Macários é uma referência, a pessoa que é um Macário, uma expressão grega, é aquela pessoa que é abençoado. Então, quando a gente vai fazer um estudo mais detalhado desses versículos, a gente observa que o que Jesus está dizendo aqui é abençoado, ou abençoado será aquele que fizer tal coisa. Porque você observa que a bem-aventurança ela está condicionada. É bem-aventurado aqui aquele que faz alguma coisa. Né? E ele recebe a recompensa. O fato de ele ser abençoado é a recompensa que ele ganha. Então, por exemplo, o nosso primeiro bem-aventurança é bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é a bênção para aqueles que são pobres de espírito. Então, uma das expressões que eu vou estar usando aqui nas bem-aventuranças é o abençoado será. Né?
Então, o primeiro coloca para nós justamente essa questão. Abençoado será o pobre de espírito. E a bênção que ele vai receber é o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança, o primeiro bem-aventurado, Jesus está trazendo aqui a pobreza em espírito. Nós precisamos entender muito bem porque, às vezes, quando a gente está somente no âmbito superficial do estudo, a gente tem um entendimento, às vezes, pobre desse sentido, pobre em espírito. O pobre de espírito não é aquele pobre financeiramente ou materialmente falando. Não é aqui a pessoa de pobreza e de miséria. Não é esse o pobre em espírito que o texto está se referindo. Mesmo porque nós sabemos que muitas pessoas pobres, de fato, elas não são assim tão simples assim. Elas não são pessoas tão humildes de fato. São pessoas soberbas, arrogantes. Então existe a arrogância tanto dos ricos, mas como também de pessoas pobres. A gente sabe muito bem disso. A pobreza de espírito aqui não tem a ver com um pobre de entendimento, né? Uma pessoa que não tem entendimento de nada. E nem a pobreza de espírito não tem a ver também com o vazio de espírito, de uma pessoa que é carente do espírito. Não tem nada a ver com isso. O pobre de espírito aqui é pessoa simples. Por isso que algumas traduções traz bem-aventurado o humilde de espírito. Essa simplicidade de coração no sentido de que a pessoa ela é realmente uma pessoa simples nos seus modos, simples no seu caráter. É uma pessoa que não é soberba, que não é arrogante. É uma pessoa que não se acha melhor do que ninguém. Ela é aquela pessoa, como Paulo diz assim, que considera os outros superior a si mesmo e dá honra aos outros. O pobre de espírito, essa pessoa simples, essa pessoa humilde, ela pode ter riquezas, ela pode ser muito inteligente, mas ela tem modos simples. Ela age de forma simples com as pessoas, no tratamento com as pessoas. A Bíblia fala muito bem e elogia muito bem esse tipo de atitude, de pessoas que são simples, de pessoas que são mais humildes nos seus tratos, no seu comportamento, no seu caráter, independentemente do tipo de riqueza que ela venha a ter, né? Por exemplo, tem um texto de Provérbios 16, 19 que diz assim: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Então, o texto de Provérbios está trazendo essa diferença entre aquele que é pobre de espírito e aquele que é soberbo. Então, e ele vai dizer que é melhor ser esse humilde de espírito. Lá em Provérbios 3, 34 também traz alguma coisa desse tipo, quando fala assim: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. O Senhor, ele escarnece daqueles que são escarnecedores, que se acham, que desprezam as outras pessoas, que humilham as outras pessoas. Toda pessoa arrogante, toda pessoa prepotente, são pessoas que gostam de humilhar os outros. Mas para essas pessoas o Senhor escarnece e o texto diz que Deus dá graça aos humildes. Ainda Isaías 57:15 diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. E ele diz assim: habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, o texto de Mateus, os textos de Provérbios, está exaltando aqui a condição daquelas pessoas que são humildes de espírito, pobres de espírito, ou pessoas simples. E a esses simples, o texto de Isaías está dizendo que o Senhor habita com eles, vem ao encontro dessas pessoas para consolar, para vivificar e para, de fato, dar ânimo a essas pessoas que são humildes de espírito, porque essas pessoas, elas são aquelas pessoas que se abatem quando ela vê a maldade, quando ela vê a injustiça. Essas são as situações que se encontram. O Agostinho, ele entende muito bem essa expressão pobre de espírito e ele vai justamente dizer da seguinte forma: os soberbos se chamam inflados. Diz assim que o nome que se dá para os soberbos são os inflados. Inflados do quê? De vento.
Então, essas pessoas que se inflam de vento, né, são pessoas que se acham, se tornam soberbas, né? E Jesus está dizendo ao contrário, o pobre de espírito, esse que não está inchado, é uma pessoa que se esvazia para se tornar simples. Simplicidade próxima da simplicidade do próprio Jesus. Quando Jesus, por exemplo, Paulo, né, aborda essa questão, quando Jesus estava na sua glória, em forma de Deus, ele se esvaziou de si mesmo, esvaziou da sua glória, né? Ele se tornou humilde, se tornou simples, veio em semelhança humana. Então, se o próprio Jesus, que é Deus, se esvaziou de forma para se tornar humilde e simples, para morrer pelos nossos pecados, mais ainda nós devemos ser humildes de espírito, se esvaziar de qualquer tipo de soberba ou glória que a gente acha que a gente tenha. E na verdade a gente nem tem, nós não somos nada. A Bíblia fala que nós somos como a erva e a flor da erva, que hoje existe, amanhã seca, morre e é queimada. Então, a prepotência, a arrogância, a soberba, todas essas coisas militam contra a verdade, que é o que nós realmente somos, que nós não somos nada. A ponto que João Batista vai dizer que importa que Jesus cresça e ele diminua, porque ele se reconhece como aquele que não é digno nem de desatar as sandálias de Jesus Cristo, por conta de que desatar as sandálias era uma das atitudes mais humildes que tinha naquela sociedade. Então, de fato, esse texto traz essa realidade de que é melhor, como diz Provérbios, ser humilde de espírito com os humildes do que soberbo e depois, né, a gente ser envergonhado na glória quando você não era um nada, né? E a esses que vão ser um nada, que não tem nada de si mesmo a não ser Deus, a graça de Deus em si, essas pessoas, elas herdam o reino dos céus. Que aí é o contraste, porque os soberbos, os prepotentes, os arrogantes, eles desejam os bens dessa terra. Os pobres de espírito, eles anseiam pelos bens do reino de Deus. Ele anseia por tesouros maiores, por tesouros onde o Senhor tem coisas maravilhosas para cada um de nós. E, de fato, esse reino é para os simples, para os humildes, para aqueles que, mesmo tendo muita coisa, mesmo sendo um intelectual, mesmo tendo uma grande posição, mas são pessoas simples, que trata bem todas as pessoas, que não despreza o seu próximo e o seu semelhante. Esses são os pobres de espírito. E aí o texto vai continuar, né, trazendo uma outra bem-aventurança, onde o abençoado será os que choram. Abençoado será os que choram. Essa questão dos que choram é muito interessante, porque nós vivemos num mundo de entretenimento. A sociedade gosta de entreter. Existem muitas opções de diversão e principalmente de distração. Diante das aflições da vida, diante das dificuldades que as pessoas enfrentam, a sociedade ela tenta oferecer paliativos para esse nosso sofrimento. E esses paliativos vêm de diversas formas, como compras, não é? Em shoppings, os comerciais estão sempre aí para oferecer produtos que proporcionarão uma certa alegria e satisfação para cada um de nós. Existem as festas, os bailes, as músicas, enfim, existe uma infinidade de ofertas para tentar, né, minimizar o sofrimento e a aflição que o ser humano passa neste mundo. E aí, nós vamos compreender que Jesus está trazendo para nós uma outra realidade. Uma realidade que é bem interessante porque ela tem uma questão de consciência. Aqui os que choram não são aqueles que choram por sentimentalismo, né? Não é aquela pessoa que vive em eterno estado de luto, aquela pessoa que é pessimista. Não tem a ver com isso.
Os que choram aqui não é um choro de lágrimas de crocodilo, como dizem, né? Pelo contrário, aqui os que choram são aqueles que têm consciência de si mesmo e da realidade que está à sua volta. E que não fecha os olhos para essa realidade, que não fantasia essa realidade, mas encara essa realidade e chora por essa realidade, mas é um choro próximo da oração, onde esse choro ele se reverte, ele se converte, na verdade, em uma súplica, pedindo de Deus graça para si e para a sua realidade ao redor. Então, do que choram esses que serão abençoados? Geralmente essas pessoas choram por um pesar, por uma situação difícil realmente que está passando, uma situação que está fora do seu controle. Porque, como eu sempre costumo ensinar, nós temos e enfrentamos dois tipos de problemas na vida. Existem aqueles problemas que nós causamos e nós temos a responsabilidade de resolver esses problemas. Se nós causamos, se nós fomos a fonte desse tipo de problema, nós temos que resolver. Mas existem problemas que até, como eu preguei recentemente, existem aqueles problemas que são da ordem do mistério. Não foi nós que causamos. Por exemplo, Jó. Jó ele passou por um sofrimento horrível. E ele não foi ele o causador de tudo aquilo. Ele nem entendia por que estava passando. O livro de Jó, né, onde ele conversa com os seus amigos, o livro todo é discutindo por que ele está sofrendo, se ele não foi causador daquele sofrimento. Então existe esse sofrimento de uma outra ordem, que está além de nós mesmos, e aí nós choramos. E choramos pedindo que aquele que pode todas as coisas nos socorra. Os nossos problemas que nós criamos, nós temos que resolver. Mas os problemas que não foram nós que causamos, o Senhor é quem abençoa. O Senhor é quem vem em nosso socorro. E aí esse socorro vem na hora que nós estamos abatidos de espírito. Quando nós estamos contritos, em coração contrito, o Senhor não despreza, como disse o salmista. Também esses abençoados serão os que choram pelo próprio pecado, por reconhecer esse pecador, por reconhecer esse falho diante de Deus. O pecado deve gerar um pesar no nosso coração. Se o pecado que a gente pratica traz alegria e satisfação, então não existe arrependimento nisso. E aí também não existe perdão para um pecado não arrependido. O arrependimento é quando a gente, ao reconhecer o pecado, a gente se sente pesaroso. E aí choramos, arrependidos, e buscamos a graça e o perdão do Senhor. Também abençoados serão os que choram por causa de um sofrimento afligido a si e aos outros. Quando ele, por exemplo, vê injustiça sofrida, quando ele vê crueldade acontecendo tanto para conosco quanto para outras pessoas. Então essas pessoas, ao ver essas verdades, essas coisas, choram, né? Também abençoados serão os que choram pela perda, né, de alguém, uma pessoa que está sofrendo um luto, né? A morte é um tipo de dor indecifrável, um tipo de dor que a gente não consegue entender. E as pessoas têm que viver sim o seu tempo de luto. E elas sim têm que chorar. Mas chora aos pés do Senhor, que pode trazer consolo, conforto e trazer aquela força. Quando você mais precisa, Ele dá essa força. Jesus foi uma pessoa que chorou. Jesus foi aquela pessoa que lamentava a degradação humana e a miséria humana. Jesus, quando vai certa vez em Jerusalém, ele faz um lamento por Jerusalém e chora por Jerusalém. Quando Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele chora também ali pela incredulidade que as pessoas estavam tendo ao seu redor. Jesus chorou no Getsêmani também, onde ele, sabendo da morte em que ia ter, uma morte cruel, uma morte injusta, uma morte onde ele não fez nada de errado, mas sabendo que ele ia morrer em prol
daqueles que queria salvar. Ele chora ali no Getsemane sabendo que ia se separar-se por um momento de Deus, porque ele ia receber na sua carne todo o pecado da humanidade. E era necessário isso. Paulo fala isso em Romanos, de que o pecado foi desfeito na carne de Jesus Cristo. Porque quando todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus, né, e essa é uma alusão ao Antigo Testamento, porque quando uma pessoa ia fazer um sacrifício, ele colocava a mão sobre o animal, como que transferindo a sua culpa para o animal, aí o animal era morto para ser desfeito o pecado. Da mesma forma, na cruz, nosso pecado passa para Jesus, ele carrega todos os pecados do mundo, e aí quando ele morre, assim como um cordeiro, é desfeito o pecado. E ele chora por esse momento, ele chora porque ele vai receber esses pecados, e esse tempo em que ele recebe e carrega os pecados da humanidade, ele vai se distanciar de Deus. E a coisa mais horrível, e a gente nem entende isso direito, e a coisa mais horrível para Jesus, ainda que por um pouquinho de tempo, era estar distanciado de Deus. Por isso que ele clama na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? A gente não entende isso porque a nossa mente e a nossa vida em pecado, ela não tem a dimensão do entendimento que é separar-se de Deus. Quando nós estivermos na glória, lá na glória nós vamos entender cabalmente e aí nós vamos se arrepender profundamente de aqui na terra não ter aproveitado cada momento para ter mais intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus é muito importante. Jesus sabia tão disso que ele chorou no Getsemane por conta disso e também chorou, lamentou lá na cruz. Mas abençoados serão os que choram, e os que choram serão abençoados com o consolo. Não qualquer consolo, mas o consolo do próprio Deus. O Senhor é Ele quem consola. E está muito bem registrado em Isaías 51, que Jesus mesmo cita depois, esse mesmo texto, onde diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de um espírito angustiado. Então o Senhor vem para consolar, Ele vem para trazer uma coroa de alegria, vem para nos dar veste de louvor, né? A todos os que choram por conta de algum sofrimento, que é um sofrimento da ordem da existência, um sofrimento da ordem da consciência da realidade do mundo que nós vivemos, que é um mundo mau e que busca consolo no Senhor. Mais abençoado também será os mansos. E o texto diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão aqui, ela não é uma fraqueza, ela não é uma covardia. O manso não é aquela pessoa que é ingênua, que é uma pessoa passiva, que tudo sofre. Na verdade, o manso é aquele que se mantém calmo e sereno diante de aborrecimentos, insultos, calúnias, difamações, injúrias, enfim. Quando fazem mal a um servo de Deus, a esse cristão que busca viver a realidade do reino, ele não busca vingança. Ainda que ele fique em algum momento irado, ainda que ele fique em algum momento perturbado, mas ele respira. Ele respira e descansa em Deus, porque ele sabe muito bem quem ele é. O manso o manso que pertence ao reino de Deus, ele sabe que pertence ao Senhor. E pertencendo ao Senhor, ele descansa no Senhor.
Quem descansa no Senhor não precisa provar nada para ninguém. Não precisa lutar sozinho ou lutar contra o mundo, porque a nossa luta, o manso sabe muito bem disso. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, como Paulo diz. A nossa luta é contra os principados e potestades, né, das regiões celestiais. Então, o manso, sabendo que a sua luta não é contra carne e sangue, ele não revida. Ele age como Jesus Cristo agiu em muitas situações, né? A Bíblia fala de que tanto Jesus quanto Moisés foram as pessoas mais mansas da terra. Lá em Números capítulo 12, versículo 13, fala, né, que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E ainda nesse mesmo capítulo de Números, capítulo 12, ali fala de um momento conflituoso que estava tendo de Miriam, Arão contra Moisés. Arão e Miriam, eles conversando entre si, disseram assim: fala o Senhor só por intermédio de Moisés, só ele que pode ser o líder? E eles estavam meio revoltados com Moisés, porque Moisés tinha contraído um novo casamento. Então eles acharam no direito de julgar Moisés e tomar o lugar de Moisés. Aí nesse contexto, desse conflito, onde Moisés está sofrendo oposição dos seus próprios irmãos, e o texto vai dizer: era Moisés o homem muito manso, o homem mais manso de toda a terra até aquele momento, né? Mais tarde, Moisés vai sofrer também outras adversidades, como a família de Coré, por exemplo, também, que também queria tomar a vaga da liderança de Moisés. Você conhece o texto lá, onde o Senhor abre a terra e engole, né, todas aquelas pessoas. Mas nem naquele momento Moisés se alterou, Moisés buscou vingança, Moisés brigou com eles, né? Nenhum desses momentos. Jesus também, ele era um ser super manso, né? Jesus tem que ser sempre, claro, né? Por ser quem ele é, ele sempre foi melhor do que todos, mais sábio do que Salomão e mais manso do que Moisés. Então, Jesus ele me chega a dizer isso: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Pedro vai dizer, e Pedro caminhou com Jesus por 3 anos e meio, né? Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 2, 23 o seguinte: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, né? Então, Jesus, por ser manso, ele nunca revidava, ele nunca ultrajava de volta, nunca insultava de volta, né? Na verdade, ele se entregava a Deus, porque Deus julga retamente todas as coisas. Segundo Jesus, a mansidão deve ser uma marca distintiva de todos os seus seguidores. E é mais fácil alcançar essa mansidão pedida pela Bíblia quando você é simples. Então, a primeira bem-aventurança, que é do simples, esse simples é aquele que confia no Senhor, que mantém um bom trato com as pessoas. E por ele ser simples, ele torna-se manso também. Porque ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não se preocupa com o que as pessoas falam dele ou fazem contra ele. Porque ele sabe quem ele é em Deus. E isso para ele basta. Isso para ele é a alegria no coração dele. Então, de fato, a mansidão é a marca distintiva do crente. Se você olha para um crente, o crente deve ser manso. Na verdade, assim, vamos colocar as coisas voltadas para nós mesmos, né? As pessoas, ao olharem para nós, elas têm que enxergar em nós, têm que ver em nós mansidão no nosso trato com as pessoas. Ainda que nos ofendam, ainda que nos ultrajem, ainda que nos caluniem, nos insultem, né? Por isso que Jesus vai dizer, né, baseado nessa questão da mansidão, que deve ser a marca distintiva de todo crente, é que ele vai dizer: se te baterem numa face, dá a segunda. Se te pedirem uma capa, dá também a túnica. Se pedirem para andar 1 milha, caminha 2. Só os mansos podem obedecer essa ordem de Jesus. E aí, por conta justamente de ele ser manso,
ele vai herdar a terra. Então, o abençoado será o manso e a sua bênção é herdar a terra. A terra aqui, nós precisamos esclarecer isso. Nós sabemos que essa terra ela jaz no maligno, mas, como o próprio Paulo diz lá em Romanos, essa terra ela vai ser renovada, ela está em expectativa, né, da sua própria redenção, onde essa terra vai ter toda uma renovação. E essa renovação que vai acontecer, quando ela for redimida, porque a terra foi amaldiçoada lá em Gênesis capítulo 3. Maldita é a terra por tua causa, e delas vai sair cardos e abrolhos, né? Então essa terra vai ser redimida, vai ser renovada, e ao ser renovada, ela será a habitação de quem? Dos mansos, de todos que herdarão o reino de Deus, né? Então a gente não tem que considerar o mundo, né, esse mundo aqui, como totalmente perdido, não. Até ela também terá sua redenção, que é uma questão muito interessante para a nossa compreensão sobre transcendência. O crente ele tem que transcender. E transcender não é fugir do mundo, é transcender-se a si mesmo, sair de si mesmo, se voltar para Deus e para o próximo. Essa que é a transcendência. E a terra quando nós habitamos, ela é criação de Deus, o palco da ação de Deus na história, e ela será renovada para ser a habitação dos mansos, daqueles que herdarão a terra. Então, queridos, sobre a mansidão, obedeçamos aquilo que Paulo recomenda lá em Romanos 12, 21, quando ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Os mansos vencem o mal com o bem.